A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 5, vamos falar sobre aborto. Isso mesmo, um tema atual, um tema importante, a igreja precisa tratar deste tema. Bem, antes de entrar no assunto da lição, eu sempre gosto de fazer aqui uma introdução, mas dessa vez eu não vou fazer essa introdução, eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, os vídeos têm ficado um pouco longos, e enfim, eu vou avançar porque assim, a gente vai tratar do tema dentro da lição, eu vou passar por cada tópico e subtópico explicando cada detalhe. Antes de entrar na lição, é claro, vou passar aqui alguns avisos rapidinho. Vocês já devem saber que nós estamos gravando um podcast toda semana baseado no tema da lição. Então, assim, antigamente nós tínhamos o vídeo de destaque, e esse vídeo de destaque foi substituído pelo podcast, por vários motivos. O primeiro motivo é que eu fiquei sem tempo de gravar o vídeo de destaque. Algumas circunstâncias pessoais fizeram com que eu desistisse do vídeo de destaque, porém, para substituir o vídeo de destaque, resolvemos lançar um projeto que estava engavetado há muito tempo, que é um podcast que funciona no formato de entrevista, sempre com um convidado. Esse convidado vai interagindo, participando, e nós temos aqui uma pessoa responsável por esse podcast, que é o Victor, que trabalha com a gente há muito tempo. Eu chamei ele, falei, Victor, eu vou te pagar um salário para você tomar de conta desse podcast, você vai fazer o roteiro, vai gravar o vídeo, arrumar o convidado, vai editar, postar, então ele é responsável por isso, e ele recebe para isso. A gente produz um conteúdo aqui gratuito, a gente entrega esse conteúdo gratuito, mas a pessoa responsável recebe aí um salário para fazer esse conteúdo. E de vez em quando eu sou o convidado, eu participo do podcast, né? Nessa lição, eu participei da lição 1, participei da lição 3 e vou participar agora da lição 5. Mas assim, nem sempre eu serei o convidado, pode ser que tenha outra pessoa. E assim, eu tenho observado que o podcast teve pouca aderência no YouTube. No YouTube a gente posta às vezes somente o áudio, a gente posta às vezes o áudio e o vídeo, e poucas pessoas têm assistido, assim, a gente não conseguiu bater 1000 visualizações desse podcast. E aí eu preciso saber se você está gostando ou não desse novo formato. Eu acredito que é um formato mais interativo, a gente consegue tirar as dúvidas, ficou até melhor do que o vídeo de destaque, pelo menos eu acho. Então, assim, eu convido você a ouvir nosso podcast. Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify também, pode ser dentro do site do EBD em Foco. Então tem essas 3 opções e você fique atento aí no nosso canal do YouTube, e ative as notificações, se inscreva no canal, fique olhando o canal, entre no nosso site, mande mensagem no WhatsApp que você vai receber aí a notificação do podcast. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Então a gente vai fazer o podcast neste trimestre. Quero saber se é bom, se você está gostando, se vale a pena, porque se não tiver audiência, eu vou entender que não está legal. Então é só isso que eu preciso saber de vocês. E aqui é sobre o slide, né? Só avançando aqui rapidinho, você pode usar esse slide na sua classe, aí, né? Então a gente tem um slide pronto, tem uma equipe aqui, né, que produz o conteúdo completo, subsídios, vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com para mais informações ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Bem, vamos para o texto áureo que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina. Bem, nós temos aqui um textuário no livro de Lucas que fala sobre Jesus Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e a gente tem toda a história ali da gravidez de Maria, e a partir dessa gravidez a gente chega à conclusão que a vida ela começa ali na concepção. É ali, o início é ali. Isso fica bem claro nesse texto, e é importante nós enfatizarmos isso, porque muitos que defendem o aborto nos dias de hoje dizem que um feto é apenas um ser humano em potencial. Ali não tem uma vida, não tem um ser humano ainda. No entanto, a gente lê esse texto, não somente esse texto de Lucas, mas outros textos bíblicos que serão citados aqui na lição, e a gente observa que a vida começa assim lá na concepção, começa lá no início mesmo de tudo, é ali que começa a vida. Do ponto de vista divino, ali já tem uma pessoa, e a gente precisa cuidar e não matar. Então a gente precisa reforçar isso, a ciência mostra isso e a Bíblia também mostra e reforça esse entendimento. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 1, 26 a 33,
e depois 39 a 45. Fala sobre o nascimento de Jesus. Inclusive, nós estudamos na revista anterior, né, sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. A gente vai reforçar isso aqui nessa lição, e o objetivo aqui é enfatizar o valor da vida. Vamos para a introdução, que diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Então, a gente tem várias passagens bíblicas que deixam bem claro que Deus é o dono da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida, é Ele que comanda, sustenta toda forma de vida. E a vida começa na concepção. A gente vai partir desse princípio aqui. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. Observe o seguinte: o aborto é um problema atual, ele acontece, a gente não pode negar isso, o aborto acontece. Muitas vezes a mulher, por algum motivo, em relação sexual com alguém, sem compromisso, e mesmo sabendo que ela pode engravidar, ela diz que foi uma gravidez indesejada, e levando em consideração alguma circunstância específica da sua vida, ela resolve abortar. Isso independe da ideologia que essa mulher segue, independe da religião, porque isso é o pecado que está no coração do ser humano, é o pecado do egoísmo. A pessoa pensa em si mesma. A mulher que quer abortar, ou um homem que incentiva a mulher a abortar, eles estão pensando neles, no bem-estar deles, e não se importam com a vida que foi gerada ali. Então, assim, o aborto, ele é um problema atual, ele é um problema da sociedade. E é um problema que tem que ser debatido, e a igreja precisa atuar ativamente nessa questão. A igreja precisa se posicionar, mas tomar também atitudes práticas. Durante a aula a gente vai tratando melhor sobre isso. A ideia progressista de que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Então, essa ideia de que assim nós temos autonomia, a gente que pode tirar a vida a hora que a gente quiser, olha, isso é uma afronta a Deus, porque Deus é soberano, é Ele que dá a vida, é Ele que toma conta da vida. Então, assim, não faz o menor sentido nós querermos decidir quem vive e quem morre. É Deus que faz isso. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então, a gente vai estudar esses temas aqui. Primeiro tópico é sobre Jesus, a concepção sobrenatural de Jesus. Nós vamos tirar algumas lições práticas ali a partir da concepção de Jesus que está registrado no livro de Lucas e também em Mateus. A gente vai fazer referência a outros evangelhos. Vamos falar dessa questão da cultura da morte, dessa apologia ideológica da cultura da morte. Vamos apresentar esse problema que existe na sociedade e, por último, falar do conceito da sacralidade da vida, entendendo que mesmo ali no útero tem uma vida, é um ser humano completo, não é um sub-humano, não é um ser humano apenas em potencial, não é uma extensão do corpo da mulher, não, ali tem uma vida independente. Tópico 1, a concepção de Cristo. 1.1, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Então, Maria, virgem, né, ela recebe a visita do anjo e o anjo vai passar a informação para ela de que vai ser gerado dentro dela o Salvador. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então aqui é a notícia que Maria recebe, ela foi agraciada, ou seja, mesmo sem merecer, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe terrena do Salvador. Então a gente tem essa informação aqui muito importante, porque aqui é o plano de salvação sendo executado. Deus resolve agora se tornar um ser humano. O próprio Deus se torna um ser humano. Escolhe uma jovem simples ali de Nazaré e a partir dali é gerado o Salvador. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. Então, assim, ela realmente fez uma pergunta que faz sentido. Como que eu vou ficar grávida se não fiquei com nenhum homem, se eu não tive relações com nenhum homem? Isso aqui é importante porque ela entendia que a gravidez acontecia
a relação sexual de um homem com uma mulher. Era somente a partir daí. E Deus faz algo extraordinário. Jesus é gerado de maneira sobrenatural. Tem a participação de Maria como humana, mas o processo todo é sobrenatural. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois Cristo seria chamado de Nazareno. Isso aqui é uma observação, eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o objetivo aqui da nossa aula. A gente vai avançar aqui. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Então é muito importante essa ênfase aqui de que Jesus é da casa de Davi, ele vem dessa descendência da casa de Davi, porque havia muitas promessas no Antigo Testamento de que o Messias seria ali da descendência de Davi, assentaria no trono de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente tem aqui uma profecia lá do Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus nascer. Então Isaías já tinha falado que o Messias viria de uma virgem. Essa palavra aqui há um debate por aí dizendo que ela pode ser traduzida como uma jovem, não necessariamente virgem. No entanto, nós sabemos, de acordo com o relato do Novo Testamento, que Maria era virgem e a concepção de Jesus foi algo sobrenatural. Na revista anterior, que nós falamos sobre esse tema, se eu não me engano, foi no vídeo de destaque que eu fiz uma explicação um pouco mais detalhada do motivo de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo e não por meio de José. Não foi com José e Maria, mas foi ali algo sobrenatural do Espírito Santo. De acordo com Miller de Erickson, o livro de Teologia Sistemática dele, Deus fez isso de maneira didática. Foi uma maneira didática porque, na visão dele, Jesus poderia ser filho de José e Maria e mesmo assim ser divino por alguma ação sobrenatural de Deus. No entanto, nós teríamos dificuldade de ver em Jesus um ser divino, porque ele teria sido gerado de um homem e de uma mulher. Então Deus, de maneira didática, fez com que Maria, um ser humano, participasse da concepção e o Espírito Santo, no caso, o divino. Então o divino unindo-se com o humano para que nós hoje tivéssemos um entendimento melhor de que Jesus é divino e humano ao mesmo tempo. Depois eu vou deixar o trecho do vídeo para você assistir, tirar dúvidas sobre isso. Também não é o foco aqui desta lição, fazer esse debate. A gente vai avançar aqui, a gente quer falar mais da questão da gravidez, da concepção e entrar no tema sobre o aborto. 1.2, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Então está bem claro que Jesus, logo no início, na concepção, ele já foi tratado como Filho de Deus. Ele já foi tratado como um ser humano completo, como alguém que realmente ali é o nosso Salvador. Jesus não precisou nascer para ser o nosso Salvador. No momento da concepção, ele já se tornou o Deus, o homem, o nosso Salvador. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Sua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas 1,36, parte A. Então, assim, ali tem algo sobrenatural acontecendo também com a sua prima. Ela também concebeu um filho, ela também é mãe agora. E esse filho que vai nascer lá, ele também tem um papel muito importante, que ele vai preparar o caminho, que seria, no caso, João Batista. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. No caso, a gente tem várias histórias bíblicas de mulheres que não podiam ter filhos e Deus abriu a madre. Deus fez com que, a partir de algo sobrenatural, ela pudesse gerar filhos, no caso, com seus maridos. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Então a gente tem Isabel, que era estéril, já era idosa, e mesmo assim Deus fez com que ela tivesse um filho. Olhando para o passado, nas Escrituras, a gente vê o caso de Sara também, o caso de
Rebeca, de Raquel, enfim, a gente tem várias histórias bíblicas, né, que mostram que Deus ele é poderoso para isso. E aqui a gente também pode enfatizar a importância de ser mãe, né, o papel da mãe, como que é bom ser mãe. Naquela cultura, naquela época, a mulher ser estéril era considerada uma maldição, era algo muito ruim. Ela não poderia ser mãe, ela não cuidaria de um filho, enfim, isso era algo muito triste. Quando isso acontecia, a mulher muitas vezes vivia em um estado de quase que depressão. A gente vê Ana, por exemplo. Ana, ela realmente era muito triste porque ela era humilhada, né? O marido tinha o direito de casar com outra mulher e ter filhos, né? Para ter filhos com essa outra mulher. Ele poderia ter uma concubina. Então, assim, era muito triste para uma mulher que não podia ter filho. Então, isso aqui é importante a gente ressaltar, porque tanto naquela época quanto nos dias de hoje, as mulheres sim querem ter filhos, elas querem ser mãe. Então, quando a gente vê uma mulher querendo matar o filho que está na sua barriga, a gente percebe o quão cruel é esse crime e a gente percebe também o que o pecado faz na vida da pessoa. 1.3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então aqui o escritor de Eclesiastes vai falar de coisas extraordinárias que nós não sabemos. Nós não sabemos as obras de Deus, da mesma forma que não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida. Isso aqui é algo extraordinário. Quem já passou pela experiência da gravidez, de acompanhar uma ultrassom, percebe ali que o bebezinho ele vai se formando aos poucos de maneira sobrenatural. Aquilo é sobrenatural, não tem explicação. Em poucas semanas já é possível ouvir as batidas do coração do bebê. Entende? Ele vai se formando ali e é algo realmente extraordinário. Um milagre divino, um milagre da vida. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, os filhos são herança do Senhor, é bênção de Deus. Eu conheci um pastor que falava que os filhos não são nossos, é de Deus. Deus empresta para nós cuidarmos. Então, a gente vai cuidar dos filhos. Emprestado. A gente tem essa responsabilidade. Um dia Deus vai tomar de volta. Então, é dele. A responsabilidade é muito grande. Então, assim, é uma recompensa, é bênção divina. A gente tem que valorizar. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Olha só, Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então, essa fala de Raquel aqui demonstra muita coisa, né, que estava passando na vida dela, porque ela estava vendo a sua irmã ter um filho atrás do outro e ela não tinha filhos. Então, ela vai exigir algo de Jacó que Jacó também não tinha capacidade de fazer. O próprio Jacó fala: por acaso eu sou Deus para fazer isso? Enfim, realmente era muito triste a vida de uma mulher estéril naquela época e também nos dias de hoje. No entanto, no caso de Raquel, ela teve filho, né? Mas depois, ironicamente, ela morreu no parto de seu filho. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Então, aqui na história de Maria e Isabel, a gente percebe que a questão da vida é algo tão importante que foi a partir daí que Deus resolveu executar o seu plano de salvação. Deus, como um ser todo-poderoso, ele poderia executar o plano de salvação de várias maneiras diferentes. Ele poderia mandar Jesus prontinho do céu. Jesus poderia descer como um ser humano, indo diretamente do céu, de forma sobrenatural. Ele é Deus, ele poderia fazer isso. Assim como Deus criou Adão, Deus poderia criar um corpo humano para Jesus, esse corpo veria pronto e a encarnação aconteceria ali nesse corpo. Mas Deus não fez assim. Ele usou a gravidez. Ele usou uma mulher. E ele fez isso de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Então a gente tem a história de Maria e Isabel que mostra o quanto Deus se importa com a questão da concepção, com o que está dentro do ventre, com a vida que é gerada ali. Então Deus ele se preocupa com esse detalhe, sim.
Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o filho que nasce de Isabel, o João Batista, ele tem um papel muito importante no plano de salvação, porque ele vai preparar o povo, ele vai começar as pregações chamando o povo ao arrependimento, preparando o caminho para o Messias. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2,11 está escrito: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a gente tem aqui o nascimento do Salvador. Jesus, ele nasce de maneira simples, mas ali está o nosso Salvador. Então Deus se revela à humanidade de uma forma sobrenatural, mas ao mesmo tempo de uma maneira natural. Jesus foi concebido de uma forma sobrenatural, mas ele nasceu de uma forma natural. Jesus nasceu como qualquer criança, de um parto normal, né? Ele não nasceu de forma sobrenatural, mas de uma maneira muito natural. Bem, a gente encerra esse primeiro tópico, e esse primeiro tópico que deixa bem claro que a vida ela é importante, Deus se preocupa com a vida, e a maneira que Deus fez para que Jesus nascesse foi através ali da concepção. Então, assim, a gente tem algo aqui realmente que nós temos que valorizar. Não faz o menor sentido dizer que uma mulher tem o direito entre aspas, sobre o seu corpo a ponto de tirar a vida que está ali dentro. Tópico 2, a cultura da morte. 2.1, projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Então, assim, são vários temas que, para a gente tratar sobre eles, teria que ser uma aula para cada um. Então, nessa aula aqui vai ser somente sobre o aborto. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Então, assim, nós entendemos que a vida foi dada por Deus, é Ele que controla, e não existe essa de que eu tenho liberdade sobre o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque quando a vida é gerada no útero de uma mulher, ali já tem um ser independente, não é uma extensão do corpo da mulher. Não é questão de liberdade aqui, não é isso que está em jogo. Ali já tem um ser humano que tem um DNA diferente. Ali já tem um ser humano que em pouco tempo já vai ter as suas próprias ondas cerebrais. Ali tem um ser humano que vai ter o seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente do tipo sanguíneo da mãe. Então, assim, não é simplesmente uma extensão do corpo da mulher que ela tem o direito de tirar. Não é isso. Então, assim, essa ideia dos defensores do aborto, de que é uma extensão do corpo da mulher, que ela tem direito, que ela tem liberdade, ela não é válida, tá? Não é válida, não adianta porque não é válida. Então, nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Aqui entra outra questão que muitas vezes a mulher identifica que o bebê pode ser deficiente, pode ter alguma deficiência. E aí ela quer tomar a decisão de retirar o bebê por causa disso. No entanto, se você conversar com pais e mães de filhos deficientes, você observa que ali tem um amor muito grande, tem um cuidado muito grande. E eles jamais pensaram nessa possibilidade. Se eles pudessem voltar atrás, eles teriam seu filho do mesmo jeito. Então, esse papo furado de que, não, a gente vai tirar o bebê porque ele vai ser deficiente, quem pensa assim não são os pais de filhos deficientes. Tá? Os pais de filhos deficientes, muito pelo contrário, né, tem um aprendizado muito grande aí. Tá? E assim, isso aqui é desculpa para assassinar um bebezinho. Voltar para um pensamento antigo. A eugenia significa melhores genes, é escolher os melhores. Isso aqui aconteceu muito na época do nazismo, os gregos também praticavam a eugenia. Enfim, a ideia é formar pessoas perfeitas, sem nenhum tipo de deficiência e com um padrão específico. E infelizmente isso acontece nos dias de hoje. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo,
que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Vamos lá. Duas coisas para falar aqui, são duas coisas diferentes. Primeiro, a questão do conceito de saúde reprodutiva. Porque, assim, muitas mulheres vão argumentar que o aborto vai ser algo saudável para ela. Não tem a ver com a saúde reprodutiva da mulher. Então, assim, ela engravidou e essa gravidez é uma gravidez indesejada, ela não está disposta a passar por todas as complicações de uma gravidez, porque realmente a mulher passa por complicações, o corpo da mulher muda. Eu já vi muitas mulheres falando que não querem engravidar porque vai estragar o corpo. Ah, meu corpo bonitinho, vou estragar meu corpo, não vou engravidar. Um motivo egoísta para não ter um filho. Então, assim, a mulher que tem esse motivo egoísta, ela de repente se vê grávida, ela vai achar no direito de cometer esse crime. Por quê? Porque ela está pensando no seu próprio bem-estar. Isso é saúde reprodutiva. Então, a mulher ela pode argumentar também que aquela criança, depois que nascer, não vai ter ali o apoio necessário, uma criança indesejada. Então, uma criança que vai ser maltratada, uma criança que não vai ter os cuidados dos pais e tudo mais. Então, isso também ela pode usar como um argumento. No entanto, a gente observa por aí que muitas crianças que são maltratadas eram crianças desejadas e não indesejadas. Então, o argumento também que não funciona. Então, são vários argumentos que eles vão usar. O outro argumento é essa questão do direito sobre o próprio corpo. Isso aqui também é algo que não faz sentido, porque eu tenho direito sobre o meu corpo, beleza, mas isso não faz com que eu tenha direito de matar outra pessoa. Então, o direito do meu corpo não pode fazer com que eu cometa um assassinato. Não, mas como eu tenho direito sobre o meu próprio corpo, então eu vou, né, assassinar essa pessoa. Não faz o menor sentido. E não existe essa de dizer que o ser humano que está ali no útero daquela mulher é indesejado, é um intruso. Ah, não, porque ele é um intruso, eu não queria que ele estivesse ali. Não, isso não faz sentido, porque o ato sexual, ele é algo consciente, a pessoa faz de maneira consciente. Então, ali ela sabe que pode engravidar. Então, não é indesejado, não é um intruso. Simplesmente foi alguém convidado, é mais nesse sentido, alguém que foi convidado para estar ali, porque a mulher tinha essa consciência. É claro que tem casos de estupro, que a gente pode também tratar aqui agora, mais na frente a gente pode falar um pouco mais, só que o caso de estupro é um pouco mais delicado, realmente é uma questão delicada, mas eu defendo a ideia que a gente não deve resolver um problema criando um outro problema. O estupro já foi um problema, foi um crime, já traz vários transtornos para a mulher. É complicado, é muito difícil. Até para um homem falar é difícil, porque a percepção de uma mulher em relação ao estupro é totalmente diferente de um homem. É claro que realmente é complicado, mas você tratar um problema com mais um problema não resolve, tá? Não vai resolver. Ela não vai melhorar. Então, cometer um aborto porque a mulher engravidou, no caso de estupro, não vai melhorar a situação para o lado dela, principalmente o lado psicológico. Tópico 2.2, o direito sobre o corpo. Vamos lá. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Então a pessoa vai dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quiser com o corpo é meu corpo, minhas regras. E assim a pessoa vai argumentando que ela tem total direito de cometer esse assassinato. Então o slogan meu corpo, minhas regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Então, as pessoas vão usar esse slogan, vão sair por aí reproduzindo isso, achando que tem o direito de cometer um assassinato. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que esse slogan ele é usado em defesa do crime. É isso, basicamente isso. É usado em defesa do crime, porque o embrião, o bebezinho que está no útero de uma mulher, não é uma extensão do corpo dela que ela pode fazer qualquer coisa. É uma vida independente e todos nós somos responsáveis por essa vida. Então, assim, tudo bem. Se a mulher quer dizer que o corpo dela é regra dela, ela faz o que ela quiser, tudo bem.
mas o que está no ventre dela não pertence somente a ela, pertence a todos nós, é uma vida que tem ali. Então todos nós somos responsáveis por essa vida. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Então vem o pacote completo, né? Além do aborto, vem vários outros crimes aí, e sempre com essa ideia de que eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios 5:29, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então Paulo fazendo uma analogia aqui, assim como o Senhor cuida da igreja, todo mundo sustenta a sua própria carne, ninguém aborrece sua própria carne. É claro que Paulo está falando de alguém em sã consciência, porque a pessoa que quer fazer mal à sua própria carne, essa pessoa ela não está muito certa das ideias, ou então pelo menos está ali em um estado tão pecaminoso que já está com a sua mentalidade, a sua mente cauterizada. Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses só para fazer uma pequena observação. Eu estava conversando com uma mulher, e ela meio que defendendo ali o aborto, ela citou algo do Drauzio Varela. Eu não vi ele falando isso, né, o doutor Drauzio Varela, mas ela citou. E ele disse o seguinte, que se o aborto fosse algo praticado pelos homens, supondo que os homens engravidassem e eles, né, tivessem a capacidade de, né, fazer um aborto e tudo mais, seria algo tão simples, tão simplificado, que faria até um caixa eletrônico. É mais ou menos nesse sentido. No caso, ele está fazendo uma crítica ao machismo que tem na nossa sociedade, que tudo para a mulher é dificultado e para o homem é facilitado. De certa forma, eu até concordo com o Dr. Drauzio Varela nesse sentido. Realmente, se o aborto fosse algo praticado pelos homens, com certeza já seria liberado. Com certeza era algo que acontecia naturalmente na sociedade. No entanto, não deixaria de ser pecado. No entanto, nós que cremos na Bíblia, não nos guiamos pelas ideias humanas, pelas ideologias humanas. A gente tem que entender que as leis que são contra o aborto, que dificultam o aborto, de fato elas são feitas por homens, realmente, são feitas por homens e não por mulheres. Isso é uma reclamação das feministas. Olha, quem está tomando a decisão sobre o nosso corpo são homens e não mulheres, a gente não toma decisão, como que a gente vai deixar homens tomar decisão sobre o nosso corpo e tudo mais? Então existe essa briga, essa tensão entre dois grupos pecaminosos. Então, de um lado, o grupo pecaminoso, feministas defendendo o aborto, e do outro lado, muitos homens pecaminosos também tomando essas decisões. A nossa posição, ela tem que ser independente dessas duas outras posições. A igreja, ela não tem que ser pautada pela posição de políticos. Algo que eu tenho falado desde o começo. A igreja tem a sua própria pauta. A igreja tem seu próprio posicionamento. Eu acredito que no futuro, do jeito que as coisas estão indo, vão liberar o aborto. Os políticos que hoje são contra o aborto, no futuro eles serão a favor, ou então eles sairão do poder e vão entrar outros que são a favor do aborto. Então, eu acredito que isso é um caminho sem volta para o mundo. No entanto, a igreja não pode mudar o seu posicionamento, porque o nosso posicionamento é independente de posicionamento ideológico humano. Vamos colocar isso em mente. Nós estamos falando de uma perspectiva divina, bíblica, sem se importar com o que o ser humano diz para lá, porque o posicionamento do ser humano, pecador, é um posicionamento que muda. Isso a gente tem observado em vários países no mundo inteiro, nos Estados Unidos, países europeus. A gente tem país aí que é liberado aborto desde a década de 70, entende? Então, assim, a gente tem que entender que a igreja tem um posicionamento específico. Nós estamos falando dentro de uma perspectiva bíblica aqui, e a gente sempre vai ser contra o aborto, mas a gente não vai negar que isso é um problema na sociedade, que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tratar desse tema, a gente precisa agir ativamente para diminuir o número de abortos. A gente tem que ter um posicionamento firme, mas também ações práticas nesse sentido. Embora o ser humano seja livre, ele não tem o direito de profanar o seu corpo. Né? Então, 1 Coríntios 6,13, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. A gente entende que dentro de uma perspectiva divina, que a nossa liberdade é pautada em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos livres em Cristo.
fazemos o que Cristo quer, não o que a gente quer, porque o eu aqui é pecaminoso. Porém, quando eu estou na dependência do Espírito Santo, aí é diferente. O meu corpo pertence ao Senhor. E a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Foi o que eu acabei de falar aqui. Paulo diz ali em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é assim que o cristão vive. O ímpio, ele pode falar assim, eu tenho direito sobre o meu corpo, né? A mulher ímpia lá que quer abortar, eu tenho direito sobre o meu corpo, eu vou abortar porque eu tenho direito. Mas quando ela se converte, e ela entende que agora ela está em Cristo e Cristo está nela, aí a mentalidade muda. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Somente a pregação do Evangelho vai mudar a mentalidade das pessoas. Somente a pregação do Evangelho vai diminuir o número de abortos. Não fique aí achando que uma lei que proíbe o aborto vai diminuir. Não vai. Não vai. A lei atual no Brasil, ela é uma lei que não funciona. Ela não funciona porque eu nunca ouvi dizer que uma mulher foi presa, foi punida porque abortou. E o aborto acontece o tempo todo. Milhares e milhares de mulheres abortam durante o ano no Brasil, no mundo. Milhões de mulheres, milhões de bebezinhos são assassinados e ninguém faz nada. A lei humana não funciona. A lei atual no Brasil, ela não funciona. Ela não diminui, ela não ameniza, ela não pune, ela não trata, ela não resolve o problema. Daí eu defendo que o Evangelho é que tem que atuar. O Evangelho é que vai resolver esse problema, mas nós temos que pregar, nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa. A igreja, de alguma maneira, ela tem que agir, ela tem que estar de portas abertas para tratar com mulheres que querem abortar, ela tem que estar de portas abertas para atender até mesmo quem já abortou, atendimento psicológico, aconselhamento bíblico, enfim, a igreja tem que agir de forma prática para diminuir o número de abortos. 2.3, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então essa definição aqui é uma definição simples, eu acredito que todo mundo já tem isso aqui em mente. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Então, a gestação também, acredito que isso aí é algo conhecido de todos. Então, esse período aí que o embrião vai desenvolvendo ali dentro do útero, ele vai se formando, e até chegar o momento do nascimento. Ali é uma vida foi gerada. Então, nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Então, existe sim aborto não intencional. Às vezes a mulher tem alguma complicação e acontece o aborto. Então, na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Êxodo 21, 22 e 23 vai falar sobre isso. Ó. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então aqui a gente tem um caso em que tem uma mulher grávida, 2 homens estão brigando, e aí a mulher ferida e ela tem o parto ali antes da hora, ou seja, ela entra em trabalho de parto antes da hora e pode acontecer de ter morte, ou seja, o bebê nascer morto ou não. Quando nasce morto, é vida por vida. Então, no 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa, literalmente, não assassinar. Então, não matarás é não cometer assassinato. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Que isso aqui fique bem claro. A lei do Antigo Testamento já proibia, a lei do Novo Testamento também. Isso é a lei moral de Deus superior. A vida foi dada por Deus. Então, o ser humano não tem autorização nenhuma para retirar. Então, está bem claro, não matarás. Tópico 3, a sacralidade da vida. 3.1, a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Jó 12:10, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Então a gente tem aqui essa passagem de Jó, tem a passagem de Gênesis 2:7, são passagens que deixam bem claro que a vida é dada por Deus. A gente tem que entender também
que a vida ela não começa quando o ser humano passa a respirar. Não, não é isso. A vida ela começa lá no momento da concepção. A gente tem que entender que ali já tem uma vida. Não é só quando ele nasceu e passa a respirar, ou passa a ter algum tipo de consciência. Então, nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36, 9, parte A, porque em ti está o manancial da vida. Então, em Deus está o manancial da vida, ponto. É ele que toma conta da vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Não adianta vir, meu corpo, minhas regras, eu tenho direito sobre o meu corpo, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, a vida é superior. O valor da vida é absoluto, não é relativo, como dizem os relativistas por aí. É um valor absoluto e deve sobrepor, ou seja, está acima de qualquer outro direito. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Então, assim, vamos defender a vida desde o útero materno. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, isso aqui é uma passagem assim que resume tudo isso. É Deus que é dono da vida e ponto final. Toda vez que o ser humano atenta contra a vida, ele está querendo ser Deus. Ele está se exaltando a ponto de parecer Deus. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. A gente tem que ter muito cuidado porque o relativismo está aí. Ele vai manipulando e você tem que ter cuidado para não ser manipulado. Muito cuidado com essas ideias de que, não, porque desse ponto de vista que é diferente e tudo mais. Não é bem assim. Uma coisa é a gente debater sobre o aborto. Vamos sentar, vamos debater, vamos falar sobre o aborto. Vamos falar dessa questão de mulheres que cometem um aborto escondido em casa, com alguns remédios, alguns métodos que muitas vezes trazem complicações para elas. Muitas mulheres morrem tentando fazer um aborto, e, enfim, como o aborto ele é proibido, então ele é realizado de maneira ilegal por aí e tem muitas consequências. E aí muitos vão usar o argumento de que se liberar o aborto vai diminuir o número de abortos, porque as mulheres vão procurar um hospital e vai ficar tudo muito transparente. Porém, as coisas não são tão simples assim, porque não adianta nada fazer uma liberação do aborto com esse pensamento de que vai ficar tudo muito mais transparente e assim a gente vai salvar a vida das mulheres, porque outras medidas devem ser tomadas. Não é só questão de liberar o aborto e tornar tudo transparente. Não é só isso. Porque liberar o aborto e não resolver o problema da gravidez indesejada não vai diminuir o número de aborto, porque as mulheres vão continuar tendo gravidez indesejada. Então, simplesmente vai aumentar o número de abortos, porque vai facilitar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas questões, porque vão relativizando. Não, tal, a gente está preocupado com a saúde da mulher. Então, assim, se for para diminuir o número de abortos, a gente tem que pensar em medidas múltiplas. Não é uma medida só. Então, talvez liberar não seja o ideal. No entanto, tornar o processo mais transparente, procurar mapear e tomar outras medidas, pode ser que diminua o número de abortos. Eu vou dar um exemplo aqui, não significa que seja tão simples. Educação sexual, tanto na igreja quanto na escola. Eu acho que a igreja também tem que participar desse processo. A igreja ela participa desse processo de educação sexual, porque os nossos jovens e adolescentes aprendem sobre sexo da maneira errada. Aprendem na internet, com vídeos pornô, aprendem em filmes e séries, aprendem totalmente errado. E a igreja não fornece isso. É claro que ainda é um tabu na igreja falar sobre sexo, mas os pais em casa têm essa responsabilidade. Talvez vai demorar um pouco a gente ter educação sexual na igreja, que eu acredito que deveria ter, mas é uma visão minha, porque o pouco que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, de palestras sobre educação sexual na igreja, me ajudou muito. Foi muito pouco, mas o que eu tive me ajudou muito.
porque meus pais não falavam sobre isso para mim. Então, eu tive oportunidades, muitas vezes, com professores da EBD, tratando desses temas. Então, eu acredito que é algo que tem que ter dentro de casa e também dentro da igreja. Então, uma educação sexual pautada na Bíblia, isso é muito importante. Isso vai ajudar, sim, muita coisa lá na frente, na sociedade. Então, assim, múltiplas ações podem ajudar a diminuir o número de abortos. Múltiplas ações. Mas a gente tem que ter cuidado com o relativismo e as concessões. A gente só tem que ter cuidado com isso. Vai fazendo a concessão aqui e acolá, aí de repente, né, tá aí de portas abertas para o pecado. Vamos lá. 3.2, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então a gente tem aqui uma passagem bem clara que Deus já tinha todo o conhecimento de Jeremias, que ele estava no ventre da mãe. Ou seja, ele já era uma pessoa, um ser humano, um profeta ali. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ou seja, você me formou no ventre da minha mãe. Então ali já era o quê? Um ser humano completo, independente. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então o salmista Davi aqui estava assim maravilhado, assim, de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ele não tem palavras para descrever isso. Então a vida gerada no ventre de uma mulher, ali no útero, é gerada por Deus. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Então o salmista vai descrevendo no Salmo 139, que Deus ele se preocupa, com o embrião, ele se preocupa com o processo completo. Tudo é dado por ele, é feito por ele. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. No caso, o espermatozoide, que é o masculino, com o óvulo, que é o feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria, e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Então, algo que eu estou falando desde o começo da aula, adiantei isso aqui. Ali tem um ser humano independente, que tem um DNA próprio, que tem uma tipagem sanguínea própria, diferente da mãe, que tem tudo ali específico, próprio. Então, desde o momento da concepção. Então, já tem um ser humano com identidade própria, não é uma simples extensão do corpo da mulher. Então, assim, a vida tem que ser preservada desde a concepção. 3.3, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a gente tem este princípio de autoridade bíblica e a partir desse princípio nós entendemos que a vida é inviolável desde a concepção. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ponto. 1 Samuel 2,6, está bem claro isso aí. Então é Deus que toma conta da vida, somente Ele tem autoridade sobre ela. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3,8. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então a gente tem um grupo de pessoas que vai resistir à verdade, vai resistir à palavra de Deus. E nós temos que ter um posicionamento firme e ações práticas para combater esse pensamento secular, essa ideologia satânica,
né, que seculariza os princípios bíblicos. A gente tem que ter um posicionamento firme em relação a isso aí, um posicionamento cristão, bíblico, de ações práticas para que nós possamos, de fato, trabalhar para diminuir o número de abortos. A lei atual, ela não resolve o problema, já falei sobre isso. Então a igreja tem um papel muito importante na preservação da vida aqui nessa terra. Chegamos na nossa conclusão que diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. Então aqui a gente faz uma pausa só para explicar. Deus poderia ter usado qualquer outro método para enviar o Salvador até nós, mas ele usou uma concepção, ou seja, colocou Jesus para nascer de uma mulher, de uma virgem, algo sobrenatural, extraordinário, mas ao mesmo tempo natural, porque Jesus nasce como uma criança qualquer. E isso aqui enfatiza a importância da maternidade, enfim, né, da vida intrauterina, é uma vida, é um ser independente. Continuando, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Então observe que quando uma mulher realiza um aborto, ela está tirando o direito da criança nascer. Ela quer ter o direito sobre o próprio corpo e quer tirar o direito do outro. Começa por aí, né? E aí, continuando aqui, que de acordo com a Bíblia, tá, de acordo com o princípio cristão bíblico, a vida deve ser valorizada, todo mundo tem direito à vida, e nós temos que cuidar do vulnerável, aquele que tem dificuldade, qualquer que seja a dificuldade. No caso de um feto, né, no caso ali de um bebezinho sendo formado, ali ele é vulnerável, ele precisa de cuidados, tá? E a gente tem essa responsabilidade, temos que cuidar, é princípio bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. Então a vida pertence a Deus, ele é o autor, o sustentador de todas as coisas e toda forma de vida. Amém? Então a gente encerra aqui, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, e você que é professor de EBD e quer usar o slide na sua igreja, pode entrar em contato conosco, aqui a gente tem exemplo de algumas pessoas usando o slide, tem sido uma benção. Acesse nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo também tem várias informações. Eu deixei alguns materiais aí para download, né? Você pode baixar aí vários materiais na descrição do vídeo. Eu vou até mostrar aqui, ó. A gente tem aqui um material, tá, que é sobre aborto e pesquisas com células-tronco. Esse material aqui é do Walter Kaiser, tá? Muito bom esse material, excelência, material de excelência que você vai aprender aqui muita coisa. Esse aqui do Norma Geisler, uma ética do aborto, também bem interessante esse material, muito bom. Tá? Isso aqui, um slide antigo que a gente tem aqui. Tá? Esse slide eu vou publicar ele em PDF, tá? É um slide do segundo trimestre de 2018 sobre aborto, muito bom mesmo, muito bom, dá para você aprender muito aqui. Então recomendo você baixar esse material gratuito, tá? Totalmente gratuito. Esse slide antigo, tá? O slide atual ele faz parte da assinatura. Aqui está explicando, tá? Bem aqui está explicando direitinho. Esse material vai estar disponível na descrição do vídeo. Basta você clicar, você vai acessar, tem uma setinha lá, você faz o download desse material. Amém? Eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.